Olá, boa tarde a todos. Bruno Kikumoto aqui do Canal Solar e temos aí mais uma tarde de webinário, mais uma tarde de conhecimento aí, sendo passado para vocês que são profissionais do setor e que a gente sempre escuta, né? A gente sempre procura trazer aqui temas que vocês trazem para nós como sugestão, temas que a gente vê durante as perguntas, né? Que a gente recebe aqui na nossa plataforma, nos cursos que a gente ministra, né? E na semana passada a gente teve um webinário, né? Falando sobre a questão das chuvas, né? Como as chuvas impactam o setor elétrico. E foi aí, de uma certa forma, inevitável surgir a questão sobre descargas atmosféricas, né? Então, foi um tema aí bastante sugerido para nós, né? Então, a gente fez um convite especial aqui para o Paulo. O Paulo já é recorrente, né? Está aqui sempre com a gente. Paulo é uma das autoridades aí quando a gente fala em sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, né, não só no âmbito da energia solar em si, mas de uma forma geral, né, em edificações, em data centers, coisas do tipo, né, linhas de transmissão, subestações, né, o Paulo também aí é uma das autoridades na parte de aterramento, né, que tem uma grande ligação com esse tema de SPDA, né? É um prazer aí novamente a gente receber você aqui no webinário nosso, Paulo. Obrigado. É um prazer também de minha parte. Então, o Paulo, para quem ainda não conhece, né, para quem não participou dos nossos cursos ainda, de outros webinários, o Paulo é engenheiro eletricista formado aí pela PUC do Rio de Janeiro, né, com mestrado também em engenharia elétrica, também pela PUC do Rio, e doutor em geologia aqui na Unicamp, né? Então, é bastante aí experiência, né, trazida aí para vocês. Paulo também está sempre muito envolvido nas questões relacionadas às normas, né, sempre participa de congressos nacionais e internacionais, sempre trazendo algo novo, alguma coisa inovadora aí nesse assunto. Antes da gente começar aqui, Paulo, deixa eu só dar alguns recados, né? A gente vai estar, o Paulo vai ter, vai estar apresentando aqui para nós, né? Preparou alguns slides. Eu ia falar transparência aqui, né? Não existe mais isso, né? Preparou A alguns. sua geração não sabe mais o que é isso, a minha sabe, a sua não sabe. A minha eu acho que sabe ainda, Paulo, mas um pouco mais aí, mais adiante, eu acho que não sabe ainda, né? Mas o Paulo preparou alguns slides para explicar, né, o assunto e depois a gente vai fazer um bate-papo aqui com ele, né, trazer algumas perguntas de vocês da plateia. Coloquem as perguntas de vocês para quem está participando pelo Zoom na seção aqui de Q&A, né, um botãozinho que tem aqui debaixo aqui da plataforma. E para quem está lá no YouTube, né, a gente também está transmitindo lá no YouTube, coloquem as perguntas ali na área de comentários, que vai ter alguém lá do nosso time monitorando para passar para nós aqui. Paulo, tem bastante coisa para a gente tratar, né? Então eu já passo para você e a batata quente aí. Então, vamos em frente, né? Boa tarde a todos. Agradeço a presença de todos que estão aqui prestigiando o nosso webinar, né? E vamos dar continuidade ao webinar da semana passada, né? Onde o pessoal da Climatempo falou sobre a questão climática, né? Como ela afeta o Brasil. Foi um webinar extremamente interessante, que eu gostei muito. E a gente emendou aqui já no mesmo tema, né? Que seria uma consequência de todos esses eventos climáticos, são os raios, né? E aí tá na minha praia, né? Então eu preparei essa apresentação aqui para compartilhar com vocês. Por acaso, hoje de manhã, alguém me mandou, não tinha nada a ver com canal solar nem nada, me mandou uma notícia de que tinha havido um recorde de um raio de maior extensão nos Estados Unidos. Eu já encaixei aqui aquela sincronicidade, né? As coisas vão acontecendo na hora que tinham que acontecer. Chegou a informação nova e eu já encaixei aqui, né? Então, aqui nessa minha tela de abertura, tem duas fotos que eu acho muito interessantes. A da seta
caindo no módulo já é autoexplicativa, né? E essa imagem aqui da esquerda é uma frente fria, a aproximação de uma frente fria que aqui, nós que somos da região sudeste, conhecemos muito bem, né? Aquela frente de nuvens que vem, elas vêm do sul, né? Vem lá do Polo Sul, vem da Antártida, passa por toda, sobe pela Argentina, e ela, como é um ar frio, ela chega justamente no verão, o ar aqui está abafado, está quente, né? Está carregado de umidade, né? Porque o ar, quanto mais quente, mais capacidade ele tem de reter umidade, né? Então, o ar está carregado de umidade. A frente fria, ela vem que nem uma cunha, ela vem entrando por debaixo dessa massa de mar quente e eleva o ar quente. Na hora que o ar quente sobe, ele vai já vai resfriando pela cunha fria que está entrando embaixo dele e vai indo para camadas mais altas da atmosfera, onde o ar resfria e ele não consegue mais reter aquela quantidade de umidade. Aí o que acontece? Formam-se as nuvens, né? Então, a nuvem ela é a consequência da frente fria que penetra como uma cunha debaixo da massa de ar quente carregada de umidade, e aí vem os raios, vem as tempestades e tudo mais. Essa foto aqui eu tirei do LinkedIn, eu achei uma foto muito interessante e eu botei aqui na nossa abertura. Não é aqui no Brasil, as frentes nos Estados Unidos, isso aqui provavelmente é nos Estados Unidos, lá as frentes frias vêm do Ártico, né, do Ártico, lá do Polo Norte, né, elas descem, passam pelo Canadá, da mesma forma que aqui passa pela Argentina, e entra pelo norte dos Estados Unidos. Então, é um fenômeno parecido que eles têm lá e a gente tem aqui. Muito bem. Em termos de recordes de raios, então, na França, em 2021, foi registrado um raio de quase 300 quiloamperes. 300 quiloamperes é muita coisa. O raio típico tem entre 10 e 40 quiloamperes. Né? Então, um raio de 300 quiloamperes é um raio daquele raio que acontece uma vez a cada 100 anos. Enfim, mas ele pode acontecer amanhã, né? É um fenômeno estatístico. A gente pode comissionar nossa usina fotovoltaica hoje e amanhã o tal do raio caiu, o raio de 100 anos, né? Então, são eventos que acontecem, eventos extremos, né? Aqui no Brasil, em 31 de outubro de 2018, foi registrado o maior raio horizontal, a maior distância horizontal coberta por um único raio. Um raio de 709 quilômetros, né? Mais do que o dobro do recorde anterior, que tinha sido em Oklahoma, nos Estados Unidos, com 321 quilômetros, né? E no ano seguinte, em 2019, no 4 de março, foi observado o relâmpago mais longo registrado, né? Com 16,73 segundos, né? Mais do que o dobro do recorde anterior, que era na França também, de 2012. Então, a gente está vendo que eventos extremos estão acontecendo, né? E tem dois motivos para isso estar acontecendo. Primeiro, que a tecnologia de monitoramento desses fenômenos está cada vez mais sofisticada, né? Cada vez a NASA, a ESA, né, que é a NASA europeia, né, da União Europeia, eles estão mandando satélites para o espaço cada vez com mais capacidade de monitoramento, de precisão e tudo mais. Então, gente, eu peço desculpa a vocês porque eu estou com um finzinho de Covid, então não tem jeito, eu vou tossir, mas que eu saiba, ainda não existe nenhum registro de Covid que foi transmitida pela internet. Então, eu acho que você não tem que se preocupar muito com a minha tosse, tá? É só ter um pouquinho de paciência. Mas, enfim, a tecnologia de monitoramento dos raios, ela está aumentando, né? Então, cada vez já tem mais condição de registrar esses eventos, e o aquecimento global também está aí, né? Nós temos esse processo que já tinha vários anos, ele está rolando, e a gente está com temperaturas aumentando sistematicamente, recordes de temperaturas aumentando ano a ano, o nível do mar aumentando, o nível médio do mar, né, a temperatura média aumentando ano a ano. Eu até estou conversando aqui com o Bruno, da gente fazer um webinar sobre essa questão do aquecimento global, né?
um impacto no planeta e, claro, né, nas usinas fotovoltaicas, né? Então, isso é uma coisa que eu já passei esse dever de casa para o Bruno aí planejar aí para, em algum momento, a gente fazer um webinar desse, porque é um assunto que eu, particularmente, tenho muito interesse, curiosidade de acompanhar, eu acompanho esse processo aí toda dessa questão aí do aquecimento global, e todo mundo que tem instalações como nós temos, usinas fotovoltaicas com extrema exposição aos raios, a gente tem que estar ligado nisso, porque é um fenômeno que interfere nas nossas instalações, inclusive nos nossos projetos. Nós vamos abordar isso aí oportunamente. Muito bem, então aqui está uma foto do raio que se propagou aqui em 2018 no Brasil por essa distância de 709 quilômetros. Aqui a gente vê aqui, ó, tá vendo? Rio Grande do Sul. Aqui a Lagoa dos Patos lá, e ele veio aqui do mar na verdade, aparentemente ele saiu do jeito que aparentemente está a propagação, ele saiu de terra e saiu aqui da divisa eu não sei nem se aqui já é Paraguai, e atravessou o Rio Grande do Sul inteiro e foi descarregar lá no Atlântico, né? Então, é um raio fenomenal. É um raio, isso aqui em poucos segundos, né? Acontece. Eu que já fiz o Caminho Santiago na Espanha, né? Passei 30 dias caminhando para percorrer uma distância dessas. Aqui o raio, em 10 segundos, ele faz esse percurso. É uma coisa assim, um fenômeno da natureza assim, de muito respeito e que está interferindo cada vez mais nas nossas instalações, né? Aqui essa notícia exatamente de hoje, né? É uma foto que mostra aqui ao sul dos Estados Unidos, né? Pega aqui o Texas também, com esse quadrado aqui, o Texas aqui, né? Louisiana e Mississippi, 3 estados, bateu o recorde, 768 quilômetros de extensão esse raio, né? Em 2020. Né? Só agora que foi homologado como recorde, porque o pessoal demora para processar, para determinar se foi um raio realmente contínuo, tem muita ciência por detrás disso, o pessoal publica paper e tudo mais, enfim, mas esse aqui é o recorde que, pelo jeito, é o recorde atual. Bom, raios no Brasil, né? De acordo com o Grupo de Eletricidade Atmosférica, o ELAT do INPE, né? São José dos Campos, né? O INPE é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né? Cai em média por ano 78 milhões de raios no Brasil, né? Mais de 2.000 pessoas morreram atingidas por raio entre 2000, nesse milênio, digamos assim, né? Essa estatística aí até 2019, então até 2022 já deve ter passado de 2.200, né? Muita gente. 100 pessoas por ano, né? Ordem de grandeza. A cada 50 mortes por raio no mundo, uma é registrada no Brasil, né? De 2000 a 2019, estados com mais mortes por raio foi São Paulo, né? Não é que em São Paulo cai mais raio, mas São Paulo tem muita gente, né? A densidade populacional aqui é grande e é inevitável que esse processo aconteça, porque São Paulo tem bastante gente e também é um estado onde cai bastante raio, né? Aqui em Campinas, onde eu moro, né? Eu sou carioca, mas moro aqui em Campinas há mais de 21 anos. E aqui a média de raios é 10 raios por quilômetro quadrado por ano, né? Então é bastante coisa, né? É uma densidade bastante alta de raios. A gente vai ver que depois eu vou mostrar o mapa aqui do Brasil de NG, né? E 26% das mortes ocorrem na área rural, 21% das pessoas estão em casa, 9% próximo à água, 9% debaixo de árvore, né? 8% em áreas cobertas, 7% em áreas descampadas. Então, isso aqui são estatísticas de raios do Brasil, né? A gente não, eu desconheço de estatísticas específicas de raios atingindo usinas fotovoltaicas. Eu não sei se o Bruno teria alguma informação nesse sentido, mas eu acho até que em algum momento a gente deveria começar a fazer alguma estatística dessas aí, porque
essas usinas estão crescendo em quantidade no Brasil. Eu tenho tido feedbacks de usinas que estão com muitos problemas de queimas de equipamentos, descargas diretas ou indiretas. Então, eu acho que está na hora de começar a fazer alguma estatística específica de usinas, né? Isso aí, alguma entidade poderia tomar essa iniciativa. Paulo, aproveitando que você perguntou, também não tenho essa estatística, que a gente não tem esse monitoramento, né? Mas eu sei que volta e meia aqui a gente tem, né, também a nossa área de serviços aqui, o pessoal de parques vem sempre procurar a gente aí com problemas de queima de equipamentos, transformadores, quadros. Então, não é um evento que as usinas estão aí isentas, tá? A gente vê bastante casos, sim. É verdade. Bom, então está a sugestão de fazer um levantamento desses eventos e começar a monitorar ano a ano, porque eu acho que é muito importante para o nosso setor isso aí. Vamos em frente. Bom, aqui essa curva é tirada da norma 5419 e ela mostra a distribuição estatística dos raios, né? A gente vê que 80% das descargas está aqui nessa faixa de 30 a 40 quilopéres, né? É a frequência dominante de eventos desse tipo, né? Essa foto aqui do lado mostra uma descarga de um raio. Isso aqui não é um raio normal, porque o raio descer reto assim, né? Isso aqui é um raio disparado por um foguete, né? Aqueles foguetes que o pessoal dispara, bota numa plataforma cheia de equipamento para monitorar o raio, ele sobe rebocando um fio finíssimo, e esse fio ele dispara um raio. É claro que o foguete não é lançado à toa, tem um monte de equipamentos que monitoram o campo elétrico, claro, numa condição de tempestade, os equipamentos monitoram o campo elétrico. Quando o campo elétrico atinge certo nível, ele dispara o foguete, que é grande chance de realmente do foguete causar a ignição de um raio e o pessoal monitorar os parâmetros do raio e tudo mais. Naturalmente, o fio ele vaporiza com a temperatura da descarga, né? Mas o canal já foi criado, né? E aí, então, fica formada uma descarga. Isso aí o pessoal do NIP tem essa tecnologia, que faz essas pesquisas, utiliza esse recurso para monitorar raios disparados por foguetes. Muito bem, então esse aqui é um mapa mundial, né? Mostrando as áreas de mais incidência. A gente vê de raios, né? O índice NG, o número de raios por quilômetro quadrado por ano, né? A gente vê que aqui o Brasil, a maior parte dele está nessa faixa aqui laranja, que está entre os 5 e 20, né? Então, eu falei aqui, Campinas, 10 raios por quilômetro quadrado por ano. Está numa média do Brasil. É bem representativo da média do Brasil. Se vocês olharem aqui, vocês vão ver que a região tropical e subtropical é a mais premiada. A Europa tem muito menos raios do que o Brasil e os Estados Unidos, de maneira geral. Sendo que os Estados Unidos, na região aqui, mais ocidental, né? Aliás, oriental, né? A região aqui, essa região aqui oeste dos Estados Unidos, que já é da região das montanhas rochosas, já tem menos raio. Aqui são as grandes planícies, principalmente aqui embaixo, no sul, as grandes planícies do Texas, naquela região, uma incidência de raios bastante elevada, né? A gente vê essas áreas pretas, isso aqui são os que se chamados hotspots, né? Onde tem uma incidência absurda de raios, né? Da faixa de 70 raios por quilômetro quadrado por ano. Isso é muita coisa, né? A gente vê que no Brasil, na América do Sul, a Venezuela e a Colômbia, né? A Venezuela aqui e a Colômbia, elas têm os dois hotspots da América do Sul. E na África, aqui no Congo, nessa região da África Central, aqui, subsaariana, também tem muita incidência de raios aqui. Então, são as regiões onde tem mais raios. A gente olha o Brasil aqui, a gente vê o seguinte, exceto pela região aqui, o Nordeste, a costa aqui, uma faixa aqui, uma costa aqui da Bahia, um trecho aqui de Minas, entrou um pouco para dentro do Brasil, é raio direto, né? É raio direto.
né? Então, essa aqui dá uma ideia do Brasil e da América do Sul com relação ao planeta todo. E a gente tem aqui o mapa que tem na nossa norma 5419, né? Que é o mapa do Brasil, né? Então, a gente vê aqui nessa região lilás, é onde cai menos raio, né? E o verde, laranja aqui, onde cai mais raio, né? Então, a gente aqui está numa região que a gente está da metade para cima, né? A metade para baixo está aqui, o Nordeste, o interior da Bahia, um pouco de Minas, mas só um pouco de Minas. Minas está recebendo usina fotovoltaica direto. Já Minas já tem bastante raio aqui, já uma incidência bastante grande, né? A unidade raios por quilômetro quadrado por ano, né? Então, se a gente... Acho que a unidade está aqui, está vendo? Número de descargas por solo por ano, NG, descarga atmosférica por quilômetro quadrado por ano. Então, quando a gente bota... a gente pegando a área da nossa usina, se a gente sabendo o NG, que é só entrar no site do INPE, a gente consegue descobrir o NG, multiplicando pela área, a gente vai saber a gente vai ter uma expectativa de número de raios por quilômetro quadrado por ano que a nossa usina vai encarar todos os anos. Usina GD, elas encaram um raio por ano, um raio a cada 2 anos, um raio a cada 3 anos, né? Nessa faixa até 5 megawatts. Usinas de maior porte, elas podem encarar vários raios por ano. Então, o pessoal tem que ter um estoque lá de equipamentos, de placas, tudo mais, modos para substituir, porque é inevitável que os raios vão cair, né? Então, isso aqui é o que eu teria para falar de raios, né? Falei bastante de raios. Agora vamos entrar na questão mais técnica do SPDA, né? Muito bem. Então, essa tabelinha aqui é uma tabelinha ótima da norma 5419, parte 2, né? Que é justamente onde é feita a análise, que a parte da norma que apresenta, né, a metodologia de análise de risco, né? E o que a gente vê é o seguinte: estruturas protegidas por SPDA, elas têm índices de proteção que vai de 20% a 2%. Né? O que significa? Que se a gente tem uma... Espera um instantinho. Se a gente tem... Vamos pensar uma cabine de medição, uma usina fotovoltaica, né? Com nível de proteção 2, pode ser um skid também, um eletrocentro, né? Com nível 2 de proteção, e a gente bota... a gente vai saber que o nível de proteção é 5%, ou seja, em 100 raios, 5 podem causar danos, né? Mas é o que eu sempre falo para o pessoal, para quem eu faço projeto, ou nos cursos que a gente dá, diz assim, olha, a gente não pode garantir que não vai ter mais problema. O que a gente garante é que o tamanho da encrenca, os prejuízos vão ser drasticamente reduzidos, né? E conforme a classificação que a gente dá à nossa instalação, a gente vai ter um risco de 2% a 20%, né? Tipicamente, a análise de risco de um skid, de uma análise de risco de uma cabine de medição, dá nível 2 de proteção. Nem precisa fazer análise de risco, que já vai dar isso, né? Ou dá até menos, ou muitas vezes diz, inclusive, que não é preciso proteção, porque quando você diz que não precisa ter ninguém lá, não é assistido, o caso de um skid, um eletrocentro, então, muitas vezes, a opção de botar para-raio ou não é do cliente, né? Então, tem cliente que diz, o que a análise de risco falou? Mandou botar para-raio? Não mandou? Não bota. Outros clientes não, dizem assim, não, eu faço questão de ter para-raio no skid, na cabine de medição. Bom, então isso geralmente varia muito do cliente, mas a gente sempre bota alguma proteção, sendo que muitas vezes não é necessária, porque o skid é uma estrutura toda metálica, né? E aí ele está autoprotegido, basta aterrar. Agora, com relação ao arranjo fotovoltaico. O arranjo fotovoltaico, gente, não dá para proteger o arranjo fotovoltaico. Não tem condição de botar
um mastro para-raio protegendo as usinas todas. A gente consegue botar mastro para-raio numa residência. Eu aqui em casa eu tenho 8 placas aqui em cima do meu telhado. Eu tenho um mastro para-raio lá protegendo minhas plaquinhas. Mas é uma instalação residencial, né? Quando a gente vai para uma usina de solo, ou uma usina flutuante, ou mesmo um galpão industrial, uma usina, um gerador fotovoltaico de telhado, aí não tem condição de botar um SPDA. Nós vamos ter muitos problemas de sombreamento, ponto quente, perda de geração. E aí, os nossos arranjos fotovoltaicos são estruturas não protegidas por SPDA. Ou seja, nós temos 100% de certeza que se cair um raio neles, não necessariamente vai causar prejuízo, mas tem uma grande chance, né? Tem uma grande chance. E nós temos certeza que estão expostos a descargas diretas, né? E eu gosto de mostrar agora essa usina fotovoltaica de solo normalmente enquadra-se na categoria de estrutura não protegida, tá? De telhado, no telhado de um galpão, por exemplo, um galpão industrial, um galpão de logística, de distribuição, um supermercado, um shopping, é muito comum que uma usina fotovoltaica lá em cima, ela se transforme no SPDA do galpão, tá? Então, nos cursos, eu sempre falo para o pessoal o seguinte, olha, quem trabalha com usina fotovoltaica, com o que a gente chama mais de gerador fotovoltaico, que é uma planta de geração que está associada a uma instalação de consumidor, quem trabalha com essas instalações de telhado tem que entender de SPDA, tem que conhecer muito bem a norma 5419, porque é inevitável, na hora que você bota a sua usina lá em cima, a usina virou o SPDA daquela edificação, tá? Mas o objeto, hoje, não é entrar no mérito dessa questão, depois o pessoal pode até perguntar se for o caso, mas aí a gente vai entrar, então, vamos falar de usina de solo, né? Para-raios e arranjos fotovoltaicos. Então, aqui está uma foto mostrando uma situação que a gente, de vez em quando, esbarra em alguma inspeção que vai fazer em alguma usina, né? Então, seria um caso típico, né? Um para-raio protegendo uma usina, não é muito grande, a gente vê aqui módulos fixos, né? Não é uma usina daquelas de maior porte, com tracker, mas está com um para-raio aqui. Eu, particularmente, não gosto dessa solução, tá? Eu faço alguns senões a essa solução. Por quê? A gente botou um para-raio, mas a gente não está evitando que o raio caia no nosso arranjo fotovoltaico. Olha lá, olha a fixação dele, o detalhe da fixação. A gente está jogando o raio no arranjo fotovoltaico, né? E o que acontece é o seguinte, se a gente não tivesse para-raio e cair um raio aqui no frame, a corrente do raio ela vai se espalhar pelos frames, né, dessa estrutura e vai chegar nas estacas e vai descer para a terra, né? Vai descer para a malha de aterramento, que está ligada aqui em algum ponto, normalmente está na ponta do arranjo fotovoltaico, né, dessa estrutura, né? Enfim. Agora, quando a gente bota esse para-raio, olha o que a gente faz. A gente pega o raio e joga debaixo da estrutura. Então, a gente joga o raio para que, onde estão passando os cabos, que estão o circuito corrente contínua, né? Que normalmente é um circuito que não está exposto, ele não está dentro de um eletroduto metálico, dentro de uma eletrocalha, ele está lá fixado ali debaixo das placas. Então, a gente pega aquele raio e joga sem nenhuma blindagem lá para baixo. Então, começa a ser questionável o benefício. E mais, muitos dos danos que vão acontecer nas placas não é por causa da descarga direta, é a descarga indireta, é a indução que essa corrente da ordem de alguns quiloamperes, o campo magnético violento, que com um rápido DIDT, né, com a taxa de variação de corrente muito violenta,
né, de frente de onda de microsegundos, vai induzir tensões nos circuitos da placa, né? E vai colocar em risco a placa. Pode causar uma queima, né? Um dano fatal, né? Ou pode causar danos microscópicos que vão comprometer a vida útil da placa, que num primeiro instante aquela placa não vai se danificar, não vai queimar, mas com o tempo você começa a ter uns circuitinhos ali que vão começar a virar carga para os circuitos em volta. E aí você vai começar a ter pontos quentes, e a placa vai perder eficiência, e aquela placa começa a ter a vida útil dela comprometida. Isso aí você não consegue evitar com esse para-raios. Tem ainda um outro problema, que é o seguinte: a velocidade do vento aqui, a gente não pode. Esse para-raio, ele é fininho, ele não pode ser grosso, porque senão ele vai dar um sombreamento muito grande. Do jeito que ele já está, ele já dá sombreamento, ele já gera ponto quente. Então, o pessoal tenta minimizar esse problema botando uma vareta de aço fina. O que acontece? Sopra um vento, se você sopra um vento numa velocidade tal que entra em ressonância com o comprimento, ele começa a vibrar. E ele vai transmitir essa vibração para a estrutura. E a estrutura toda começa a vibrar. Então, você começa a ter problemas de afrouxar as conexões mecânicas, lá, os parafusos, afrouxar as conexões elétricas, e você começa a ter outro tipo de problema. Induz a vibração nas placas. Então, você começa a comprometer a vida útil da instalação por causa do problema da vibração. Então, ao meu ver, isso é uma questão, um ponto de vista pessoal meu, né? Eu até uma vez eu fui convidado a fazer um webinar para uma empresa me convidou, né? Você pode falar no nosso webinar, não sei o quê, e a empresa fez propaganda de um produto desse que eles fabricavam. E eu fui muito honesto, eu falei, gente, eu não concordo com isso, né? Ficou aquela situação assim estranha, mas eu fui sincero, disse assim, gente, eu não estou aqui fazendo propaganda do produto, eu estou compartilhando o meu conhecimento com vocês, e eu, particularmente, não sou favorável a esse tipo de solução. Bom, então, isso é o que eu tenho a falar da proteção contra descarga direta. É muito comum o pessoal dizer, não, eu vou botar um para-raios para diminuir o problema, para eliminar o problema. Eu falo, gente, também olha só, você tem um para-raio aqui, olha a extensão de placa aqui. Olha a extensão de placa. O volume de proteção de um para-raio desse, se a gente entra no modelo eletrogeométrico, que está muito bem apresentado na parte 3 da norma 5419, a gente vai ver que esse para-raio aqui ele tem um volume de proteção da ordem de metros no entorno dele. Ele não vai pegar as dezenas de metros que uma fieira dessa de arranjos fotovoltaicos tem. Então, mais custo, despesa de implantação, despesa de instalação, despesa de manutenção, do que benefício, tá? Então, eu deixo aqui registrado a minha oposição a esse tipo de solução. Muito bem. Então, vamos falar das proteções contra sobretensões, que são muito importantes e que é o complemento, que já não vamos botar para-raio, mas as proteções contra sobretensões são importantes, né? Então, a gente tem basicamente 3 meios de proteção: recurso de isolamento, recurso de atenuação e recurso de supressão. E nessa ordem, né? O isolamento é o mais eficiente, a atenuação é o segundo e supressão é o último. É o último, mas é inevitável de ser usado, né? Então, recurso de isolamento, o que é? Alimentação solar por placa solar, né? Então, antigamente, hoje em dia eu tenho visto muito tracker. Os trackers, de maneira geral, hoje em dia, são um motorzinho alimentado por uma plaquinha ali local, né? Eu já vi muito problema em usinas mais antigas, em que o tracker era cabeado,
né? E de problemas de tracker queimando direto, sistema de controle. Hoje em dia, não, o pessoal bota a plaquinha, bota um Wi-Fi e rádio, e, enfim, resolveu bastante esse problema. Eu estou vendo atualmente o pessoal partir para essa solução para a câmara de CFTV, né? Câmara de CFTV tem uma situação muito específica que eu tenho visto em muitos projetos, principalmente usina GD. O cidadão bota aquele anel de postes de CFTV ao longo de todo o perímetro da cerca e ele quer alimentar a partir do eletrocentro. Só que o ideal é que a cerca esteja aterrada separadamente, para a gente não levar a sobretensão da usina para o perímetro externo, onde pessoas podem levar choque na hora de um curto-circuito. Então, um azarado, né, que está ali botando a mão no alambrado e dá um curto-circuito na cabine primária de medição e ele toma um choque, eventualmente um choque fatal, né? Está descalço, está chovendo, o chão está molhado, né? As condições todas piores, né? Então, aí o pessoal quer alimentar a câmara de CFTV da usina e aterrar a câmara na cerca, porque ela está coladinha na cerca e a cerca está aterrada independente. Aí eu falo, gente, não dá, pô, isso aqui é o pior dos mundos. Você está levando a atenção da usina para a cerca via os circuitos que alimentam o CFTV, porque geralmente o pessoal está botando fibra ótica no sinal. Ótimo, né? Recurso de isolamento, né? Está aqui escrito, conexão de sinal por fibra ótica para a câmara de CFTV. Mas a força, muitas vezes, o pessoal não quer botar a placa dedicada, não quer botar uma caixinha lá com uma bateria, para de noite a câmera estar funcionando, e aí é um problema muito complicado de administrar e resolver, né? Então, eu peço que todo mundo que está envolvido nesses projetos, que vai botar a câmera de CFTV no perímetro da cerca, legal, mas considere seriamente a ideia de botar um sistema todo autônomo, fibra ótica para o sinal e força por placas e baterias locais, tá? É um recurso de isolamento muito bom, né? Sinal de controle por rádio Wi-Fi para comandar os trackers, por exemplo, isso já é normal e eu acho que é uma solução que o mercado já assimilou muito bem. E da mesma forma, a questão de conexão de sinal por fibra ótica. Está faltando só o pessoal se conscientizar de que realmente as câmaras CFTV, elas não só levam o problema para a cerca, como elas também, quando a gente faz esse sistema completamente autônomo, aumenta muito a imunidade, né? A câmara CFTV é muito frágil, né? Então, a gente aumenta muito a imunidade delas. Então, vamos considerar com bastante carinho essa alternativa tecnológica de câmaras CFTV autônomas no perímetro da usina. E, finalmente, nós temos, em segundo lugar, o recurso de atenuação. O recurso de atenuação é para atenuar as sobretensões, como o nome deixa muito claro, né? Então, o uso de um transformador isolador, por exemplo, né? Se a gente tem uma sala de controle, onde a gente tem um computador lá, está controlando a usina, e a gente alimenta esse equipamento em baixa tensão a partir de um serviço auxiliar com transformador isolador, a gente aumenta a imunidade dele, né? Cabo com blindagem multiaterrado também ele tem um certo nível de proteção, né? Cabeação encaminhada em eletrocalha, eletroduto metálico, cabo de cobre no aço cobreado acompanhando a cabeação. Então, quando eu faço projeto de aterramento de usina fotovoltaica, eu sempre peço, diz assim, olha, me manda, eu quero ver a planta da usina completa, inclusive com as valas, porque eu quero aproveitar as valas para, na medida possível, lançar os cabos nela. Primeiro que eu vou economizar escavação, e segundo que esses cabos vão ter dupla função, aterramento e blindagem dos cabos que ela está compartilhando com a vala, né? E cabo para-raio acompanhando linha aérea. Em algumas usinas fotovoltaicas, a gente tem aquela situação de ter uma subestação e ter as usinas espalhadas ali em volta, principalmente usinas de maior porte, e tem linhas aéreas, às vezes, que trazem a energia da usina fotovoltaica para a subestação. Ou, eu já vi também, a usina, 2 pedaços da usina interligados por uma linha aérea. Então, nesses casos, eu sempre sugiro, olha, bota um cabo para-raios. Não que o cabo para-raios vai ter a função de um cabo para-raios de uma linha de transmissão, por exemplo.
né, de cair no para-raios e não abrir o arco para a fase, né, de proteger a fase, né? Mas ele vai proteger contra a descarga indireta, né? Aquela descarga que cai a 1 quilômetro de distância e dá uma indução de uma sobretensão nos cabos fases. Então, eu falei dos recursos de isolamento e atenuação. E vamos falar de DPS, né? Para concluir a nossa apresentação, que já são aqui 6h40. A gente tem dois tipos de usina, né? A gente tem a usina com inversor centralizado, né? Que é a usina mais tradicional, né? Ou o setor de usina mais tradicional, onde a gente tem um eletrocentro, onde a gente tem os inversores, que já eleva, e o transformador elevador, que já eleva a tensão lá para a tensão, seja da concessionária, no caso de uma usina GD, né? Ou geralmente levanta para 34,5 quando é usina de grande porte. Bom, nesse caso, o que acontece? A ligação longa, qual é? A ligação em corrente contínua, né? Porque nós vamos ter as strings, nós vamos ter os string box, e do string box até o eletrocentro, o PCS, o ITS, seja o nome que for, nós vamos ter uma ligação longa. Então, cai um raio aqui no arranjo, o que acontece? Dispara o DPS e uma fração da corrente do raio, que já foi descarregada no aterramento, ela sobe pelo DPS e ela é descarregada por outro DPS lá na entrada corrente contínua no MPPT do inversor, né? Então, isso aqui é a situação que a gente... Olha aqui, que eu acabei de falar para vocês, é o que rola aqui, né? Caiu o raio, ele vai descer pelas estacas dos tracas, tudo mais, chega na malha, e aí, o que ele faz? Ele sobe pelos cabos e vem pelo par CC até a entrada do inversor. E se a gente não bota um DPS lá, a gente tem o risco de ter uma sobretensão muito alta aqui na entrada do inversor. Então, esse é o processo que acontece numa usina com inversor centralizado, onde é importante que a gente faça uma boa proteção, acima de tudo, do lado CC do inversor. E tem a outra situação, a usina que mais recentemente eu tenho visto acontecer muito, né? O inversor string, né? Distribuído, espalhado, dezenas, centenas de inversores espalhados numa usina, né? E aí, o que a gente tem? A gente tem o circuito corrente contínua, é um trecho relativamente curto, né? Ele pode ter um DPS nível 2, mas o trecho, a saída em CA, ela é longa, né? E geralmente ela está flutuando com relação à Terra, né? Mas vai acontecer o mesmo processo. Cair um raio, ele vai ser descarregado na Terra, ele vai induzir sobretensões generalizadas ali no arranjo fotovoltaico, e ele vai subir aqui pelo circuito CA e vai viajar até o QGBT na entrada do transformador. E aqui quem está se arriscando aqui, então, quem está na pior situação, digamos assim, é o lado CA do inversor. Então, a gente tem diferentes topologias de usinas, diferentes de arranjos de proteção contra a sobretensão por DPS, que é o recurso de supressão. É o recurso clássico de supressão, é o DPS, tá? Então, é uma coisa que é uma preocupação que a gente não vê o pessoal ter muito. O pessoal geralmente bota nível 2 geral, né? Confia no DPS que está lá na entrada, na saída do inversor, diz, não, está protegido, tá bom, mas tudo bem, é uma opção, né? De projeto. Mas se essa opção não se revelar suficiente para dar a proteção adequada, é necessário partir para uma solução dessas. E com isso, 40 minutos, eu estou à disposição, agradeço a atenção de vocês, estou à disposição para responder perguntas. Bruno. Paulo, excelente aí a palestra, né? Recebemos vários comentários aqui durante a apresentação no Zoom e no YouTube também, sobre a relevância desse tema, né?
cada vez mais a gente está vendo aí que a incidência de raios está aumentando, acho que por conta até da forma como você falou, né? O mundo está mudando, né? E a gente tem que proteger o ativo, proteger a vida das pessoas aí nos nossos projetos, né? Chegou uma dúvida aqui até com relação a isso, né? Você explicou ali com relação ali os graus de proteção, né? Mas foi um ponto colocado aqui pelo Luiz, deixa eu pegar aqui certinho o nome dele. Deixa eu ver aqui. Luiz Cardoso, né? Ele fala aqui sobre a obrigatoriedade, né, das empresas, até no momento de ter a licença ali para um funcionamento, né, o Corpo de Bombeiros vai lá, né, e verifica se tem um sistema de proteção contra descargas atmosféricas, não SPDA. E nas usinas fotovoltaicas, como é que é isso aí? Olha, o Corpo de Bombeiro, ele, em princípio, o foco dele deve ser edificações, né, onde tem pessoas, né? Uma usina fotovoltaica não vai pegar fogo por causa de uma queda de raio. Em princípio, uma usina fotovoltaica é uma instalação aberta, exposta a descargas diretas de raios. Então, se houver risco de queda de raio, as pessoas que estão lá fazendo manutenção, estão fazendo limpeza de placas, estão fazendo corte de mato, elas têm que ser recolhidas. Não podem ficar em área aberta. Isso aí é importante que a administração da usina tenha isso em mente, né? Eu já vivi essa situação não em usina fotovoltaica, mas em parque eólico. Da gente estar fazendo medição no parque eólico, medição de aterramento em torre, e aí a pessoa lá que tá, do parque lá que está nos acompanhando recebe um raio e diz, recolhe tudo, volta para a base, né? Na verdade, não precisa nem falar isso, né? Porque a gente já está vendo no horizonte aquelas nuvens pretas, os raios lá longe, e é assim que se faz, né? Então, em tese, a usina fotovoltaica não era uma estrutura metálica, uma estrutura elétrica exposta à queda direta de raio, assim como a linha de transmissão, a linha de distribuição, que são instalações em que o bombeiro, em princípio, ele não tem ingerência, né? Agora, isso aqui é em tese, né? Porque na prática, eventualmente, eu sei que o pessoal por aí às vezes tem as dificuldades, né? Mas em tese não é para ter esse tipo. O bombeiro até poderia ver o seguinte: vocês têm um sistema de alarme de raios, ou vocês têm um convênio com uma empresa que monitora raios e que vai disparar um alarme para vocês se tiver aproximação de tempestade. Isso eu até entendo que o bombeiro possa estar exigindo, mas mais do que isso, para mim não faz sentido. Foge ao escopo do Corpo de Bombeiros. Até porque eles nem têm qualificação normalmente para esse tipo de análise, né? Tá certo. É um assunto bem específico, né, Paula? Essas usinas, né? Então... Muito específico e é muito novo também. As pessoas estão aprendendo. Isso aí é uma situação nova para todo mundo, né? Então, essa transição, essas eventuais dificuldades são naturais de acontecer. Paulo, tem uma pergunta que veio do YouTube aqui, quem mandou foi o Giuseppe. Ele pergunta, interessante a pergunta dele, né? Se em usinas flutuantes, né, existe alguma diferença com relação à incidência de raios, né, com relação aos projetos em solo? Em princípio, não. Tá? Em princípio, a quantidade de raio que cai numa usina flutuante vai ser a mesma, UNG, número de raios por quilômetro quadrado por ano. Né? A gente sabe que cai mais raio em terra do que no mar, né? Mas o que acontece é que mar é mar, né? Agora, um lago, principalmente uma usina flutuante, que não vai estar lá no meio do lago, né? Do meio do lago de Itaipu, ele vai estar ali perto da barragem, perto da subestação, vai aproveitar a infraestrutura que já existe, ele não vai ter muita diferença. Então, o número de raios que cai na usina flutuante, em princípio, é o mesmo que vai cair numa usina de solo que esteja na mesma região. Paulo, pergunta do Luiz aqui, fez pelo Zoom, né?
ele pergunta sobre a utilização de DPS, né? Principalmente naqueles dois casos que você mostrou aqui no final, né? A utilização dos DPS classe 1 mais 2, né? Qual que é a tua visão com relação se seria uma solução plausível? Olha só, normalmente os inversores já têm um classe 2, né? Ou pode ser que você tenha só um classe 3. Aí vai ter que ver a especificação do componente. Se o inversor tiver um classe 3, o que não seria normal ele ter um classe 2, você em tese não precisa de 1 mais 2, você só precisa do 1, porque ele vai coordenar com o 2 do inversor, se você der uma distância adequada, para você ter aquela DDP, aquelas coisas todas. Então, em princípio, 1 mais 2 seria se você não tivesse proteção nenhuma, né? Aí você botaria 1 mais 2. Se você já tiver um DPS no inversor, você tem que ver, então, qual é a classificação do DPS do inversor para você botar um adequado, uma caixinha ali, uma certa distância, porque você tem que ter uma impedância entre um e outro, para você poder coordenar de forma adequada. Tá certo. Até chegou uma pergunta agora aqui do Miguel Moreira Neto, né, falando sobre isso, né, exatamente. Muitos inversores hoje em dia eles estão vindo com os DPS, né? E aí a pergunta dele é se quando tem o DPS dentro do inversor, se é necessário a utilização de um DPS na string box. E aí também, Paulo, eu queria pegar aqui e completar a pergunta do Miguel, né? E introduzir, né, a questão do tipo do DPS que está lá dentro do inversor também, né? A gente vê alguns inversores aí com DPS do tipo 3, né? Então, eu queria que você comentasse sobre isso aí também. Olha só, o tipo 3, geralmente é diodo Zener, né? É um DPSzinho que atua muito rapidamente, ele atua em nanosegundo. Só que a capacidade de dissipação de energia dele é muito baixa, então ele queima muito facilmente. Então, o DPS nível 3 é aquele DPS que a gente, por exemplo, vai usar numa régua, naquelas réguas de tomadas, para proteger ali já a cara do equipamento, né? É o último nível de proteção. Você tem que ter o nível 1, tem que ter o nível 2 e vai ter o nível 3, né? Agora, o nível 3 tem uma capacidade de dissipação de energia muito baixa. Para a proteção de um equipamento que está ao tempo, eu diria que não é adequado, né? É claro que se for um inversor que está numa residência, por exemplo, que você tem uma área pequena de captação, o inversor está dentro da casa, está na divisa, né? Então, a exposição desse equipamento é baixa, você pode, de repente, dizer assim, não, basta um nível 2 para ele, né? Não precisa de nível 3. Agora, numa usina de solo, onde a exposição é alta, né? Você vai precisar de um nível 2 no mínimo, eventualmente um 2 mais 3, né? Que você pode botar numa balança e dizer assim, olha, eu estou aqui na Chapada Diamantina, um lugar onde cai muito pouco raio, né? Chove muito pouco aqui, é muito eventual, porque se bem que acontece que nesses lugares chove pouco, mas quando chove, é aquele pé d'água, é muito raio, é uma tempestade violenta. Mas a pessoa pondera e diz assim, ó, vou botar aqui só nível 2, vou assumir o risco, né? Agora, você está ali em Minas, no lugar, ou centro-oeste, né, onde cai muito raio, chove muito, região de solo de alta resistividade, que também já dificulta a operação adequada do equipamento. Então, aí a gente. E mais, aí tem que ver, ó, minha usina é inversor distribuído, ou é inversor string, é inversor concentrado no eletrocentro, e aí a gente vai ponderar a topologia, dizer assim, não, onde é que eu. Não vou botar nível 1 para todo mundo. Mas onde é que em que lado? Vou botar nível no lado CC ou no lado CA? Né? Então, essas ponderações todas têm que ser feitas na fase de projeto, ou por quem está operando a usina e que está vendo as coisas acontecerem. Né? Paulo, tem uma outra pergunta que chegou do YouTube aqui, do Cláudio Honor, e ele pergunta se em sistemas com fotovoltaico no telhado, se existe uma altura mínima, né, para se implantar um para-raio. Olha só, na verdade, não existe altura mínima de para-raio em lugar nenhum. Na verdade, você tem que
ver um sistema de proteção conforme a 5419, né? Você vai ter os 3 métodos de proteção, que é o Franklin, é o mais tradicional, né? Que é um ângulo reto de proteção a partir da ponta do mastro, que ele é mais simples de aplicar. O modelo eletrogeométrico, você considera não um ângulo reto, mas um segmento de círculo, conforme a classificação da sua instalação, ou a gaiola de Faraday, né? Então, não existe dimensão padrão de SPDA. Existe um método de cálculo baseado na parte 3 da 5419 para você dimensionar a altura dos para-raios ou o reticulado da gaiola de Faraday, esse tipo de coisa. Legal. Tem várias perguntas aqui, Paulo, até eu vou abrir aqui, pedir um pouquinho de espaço aqui, né? Que durante a apresentação, eu também na abertura falei sobre o curso, né, de aterramento e SPDA que a gente tem aqui no Canal Solar, e algumas pessoas aqui perguntaram, né, sobre esse curso, quando que ele está disponível, né, o que é abordado de fato, né? Então, é só aproveitando aí, né? A gente, quem tiver mais interesse pode mandar aí também um alô aí no chat, né, ou no QIA, que é um dos nossos consultores aqui entrará em contato com vocês, mas é um curso voltado, né, para projetos de energia solar. Então, a gente não vai falar de uma forma geral, genérica, né? A gente está sempre nesse curso aí que a gente faz aqui com o Paulo, né? O Paulo é o nosso professor, curso de aterramentos SPDA aqui no Canal Solar, para falar no âmbito realmente dos projetos de energia solar, como se precaver contra problemas, né? Tanto da parte de aterramento quanto a SPDA. É um curso aqui que a gente deve ter, agora eu não lembro se é no final de fevereiro ou no início de março, tá? E até queria que você falasse... É março, né? Se você puder falar um pouquinho mais aí sobre o que é abordado, o Paulo, o objetivo principal aí do curso. O nosso curso, né? Eu tenho 2 participações nos cursos do Canal Solar, né? Uma no curso de usinas, né? Onde eu dou um apanhado geral sobre o tema aterramento SPDA, mas eu só tenho 4 horas para falar. E tem esse curso específico de aterramento SPDA, onde eu tenho 16 horas, né? Então, eu posso entrar em detalhes, né? Então, abordar desde a parte de toda a normalização aplicável a usinas fotovoltaicas no que diz respeito a aterramento SPDA, tanto a normalização ABNT, como as normas internacionais IEC e normas I3E também, né? E abordar as faces de um projeto desse, as etapas do projeto, e bastante a parte prática, que no curso nas 4 horas que eu tenho no curso de usina, é mais conceitual. E no curso de 2 dias, eu tenho condição de mostrar muita foto, mostrando as diferentes situações, as coisas, como é que elas são feitas no campo, né? Então, e a gente tem mais tempo para responder a pergunta do pessoal. Então, basicamente, essa é a estrutura do nosso curso. A gente aborda com bastante detalhe toda a parte conceitual e prática de um projeto de sistema de aterramento e produção de cargas atmosféricas, inclusive a parte de simulação de software, esse tipo de coisa. Chegou até um comentário aqui do Agenor, aqui, o Paulo, né? Ele falando que muitas vezes o aterramento ele não é muito bem observado porque ele fica enterrado, né? As pessoas não veem, né? Mas aí o recado que eu quero te dar, Agenor e todo mundo, né? É que assim, né, o aterramento ele tem uma participação aí no projeto de proteção e de segurança, né? A gente pode não enxergar ele, né? Mas ele tem um papel importantíssimo, né? Fora a questão de segurança, mas também para o funcionamento e proteção dos equipamentos. A gente já está vendo aqui muita gente consultando a nossa área de serviços aqui, porque acontece, né, algum problema, alguma descarga, por exemplo, algum equipamento queima nessa usina, né? E aí quando vai ver o projeto, né, dessa usina do SPDE do aterramento, não tem um projeto, né? E aí o fabricante do inversor, o fabricante do quadro, o fabricante da cabine, ele aponta isso, né? E não dá garantia, né? Então, necessidade aí de saber fazer, de ter um projeto de fato, né? Dos nossos sistemas fotovoltaicos aí.
tá? Então, a gente não vê, mas ele está lá e ele tem um papel importantíssimo, tá? Paulo, para fechar aqui, né, a gente já está aqui em cima do horário, mas é uma pergunta aqui que o Bruno, deixa eu ver aqui, meu xará aqui, Bruno Santos, né, colocou, né, e eu acho até que ele colocou um pouquinho na maldade aqui, que ele já sabe a pergunta, mas eu vou colocar para você, né? Ele pergunta com relação, né, ao entendimento da utilização de cabo zincado, né, ou cobreado para malha de aterramento das UFVs, né? E ele menciona aqui que em GD, né, é visto e também visto em alguns projetos de geração centralizada, né? Não tem uma relação exata aqui com o tema, né, mas, né, levando em consideração que esses cabos de aço zincado geralmente são utilizados em projetos de SPDA, né? O Bruno pede aí ao teu parecer, a tua opinião sobre isso. Olha só, infelizmente, tem muitos projetos que são feitos usando esse tipo de solução, que é uma solução completamente inadequada para uma usina fotovoltaica, né? A gente tem que pensar o seguinte: primeiro, que no Brasil não existe indústria de condutor de aterramento zincado. Não existe essa indústria, não existe sequer norma BNT que diga a camada, a espessura da camada de zinco, essas coisas todas. Não existe. Não existe conector adequado. Lembra que as normas, uma usina fotovoltaica, de maneira geral, é uma instalação de média tensão. Vocês concordam comigo? É uma instalação onde você tem 13,8, uma usina GD, por exemplo, você vai ter uma média tensão tipicamente 13,8, uma usina de grande porte, a área da usina toda é 34,5, né? Então, ela é uma estação de média tensão, né? Então, a gente vai lá na norma 5419, na norma 15751, que é a norma de aterramento de instalações acima de 1 kV, o que é que elas dizem? Conexões de aterramento mecânicas com parafuso tem que estar protegidas por um poço de dispersão. Elas não podem ser diretamente enterradas no solo, porque elas oxidam, afrouxam, trabalham e deixam de existir a conexão. Esse é um problema. Então, quando a gente... o cabo de aço zincado, que normalmente o pessoal usa o cabo de aço zincado 3/8, ele é fabricado para ser cabo para raio de linha de transmissão. O pessoal pega e enterra com aterramento assim, não, é cabo zincado, tudo bem. Só que a zincagem dele é para corrosão atmosférica, não é para corrosão do solo, que é muito mais agressiva, né? É para corrosão atmosférica. Então, e mesmo assim, ele vai embora. Tanto que as operadoras de linha de transmissão, periodicamente, fazem medições nos aterramentos, ou elas detectam que a linha piorou o desempenho, manda fazer medição, e ela nem se dá o trabalho de desencaixar. Ela mede o aterramento da torre, viu que está alto, ela não se dá o trabalho de arrancar o cabo enterrado. Ela cava uma vala e joga mais cabo ali, liga na pé da torre e enterra e tá bom. Só que não dá para, depois de 5, 8 anos, entrar com uma reta dentro da usina e escavucar a usina inteira para trocar o aterramento dela. Isso é impossível. Então, o que acontece é que essa usina, depois de alguns anos, ela a malha de aterramento vira um troço todo picotado, né? Viram pedaços de malha que deixaram de ser uma malha de aterramento, né? Não cumpre o papel de equipotencialização. Esse é um problema. Agora, o mais complicado é quando eu vejo ainda usina fotovoltaica com solda exotérmica, com aterramento de aço zincado e solda exotérmica, que aí é o delírio total. E a gente vê, inclusive, empresas de certo porte vendendo essa solução, né? Que é um absurdo, porque quando você faz uma solda exotérmica, a luminotermia, como ela é chamada, né? O pozinho, aquele pozinho é uma mistura de cobre com alumina, né? Com alumina. Quando você acende aquele fósforo ali no molde e aquilo funde, aquela massa, aquele pó numa massa, aquela crosta que se forma dentro do molde, aquilo é alumina, é o alumínio. E a solda fica só cobre, fica cobre na solda. E a temperatura na fusão, ela vai a mais de 1.100 graus. A temperatura de fusão do cobre
é 1083 graus. Então, o que acontece? Se você tem um cabo de aço zincado, a temperatura de fusão do zinco é 550 graus. Então, naquele pedacinho do cabo que sai do molde, o zinco vaporiza. Então, quando você acaba de ter fazer a sua conexão, você tem 3 metais ali. Você tem cobre no molde, na conexão, o cobre que fundiu, né? Você tem o aço exposto no trecho em que o zinco virou vapor, derreteu, e você tem o zinco depois. E todo mundo sabe que zinco é o material de proteção catódica por excelência, né? O pessoal de proteção catódica, proteção de casco de navio, usa o zinco como anô de sacrifício. Proteção de tubulações, de gasodutos, oleodutos, enterrados, tudo usa anô de sacrifício de zinco. Então, você tem uma pilha galvânica com 3 metais. Aí, essa malha que ia durar, sei lá, 5, 8 anos, ela vai durar 2, 3 anos, porque em cada conexão o aço está exposto. Vocês sabem que você enterra um pedaço de aço e deixa lá 2 anos enterrado, depois você enterra para ver o que sobrou. Ele está todo apodrecido. Agora, se você enterra ele junto com cobre e zinco, aí danou, porque você é uma tripla pilha galvânica e aí vai picotar toda a sua malha. Então, pelo amor de Deus, gente, não faz com malha de aço zincado, porque esse é um problema que a médio prazo vocês vão ter que administrar, ou se o cliente, quem contratou vocês, vai ter que administrar, e é uma coisa muito chata, porque às vezes esse tipo de situação é contratado uma auditoria e depois vai parar em tribunal, enfim, é uma situação muito que a gente tem que evitar de todo custo. Tá ótimo, Paulo. Bruno, até desculpa, falei perguntando a maldade aqui, mas é no sentido de que você já sabia já a resposta, né? Já desconfiava de qual ia ser a resposta. Exatamente, tá? Mas foi excelente a pergunta, até por isso que a gente leu aqui, tá? Até falando em perguntas, tivemos outras ótimas perguntas também, mas infelizmente o tempo é limitado, a gente já até extrapolou aqui, né, o tempo. Mas a gente vai consolidar essas perguntas que não foram respondidas aqui diretamente e a gente manda por e-mail depois para vocês que acabaram se registrando, tá? Quem não registrou, quem está aí no YouTube e quiser receber aí também essas respostas, né? Cadastre o seu e-mail lá no formulário que a gente soltou aí para inscrição, né, no webinário, que vocês receberão também. Paulo, como sempre aqui, né, o aprendizado é garantido, né? Quando a gente tem aí, traz você para falar sobre as questões aí do aterramento da SPDA, né? E foi aqui bastante proveitoso. Obrigado mais uma vez pela participação. Bom, eu agradeço mais essa oportunidade de estar conversando aí com o pessoal do Canal Solar e com o pessoal todo aí que está conectado aí nesse nosso webinar. Alguns colegas aí que eu, inclusive, andei convidando hoje durante o dia, que estão nos prestigiando aqui. E vamos combinar aquele nosso próximo webinar sobre a questão de aquecimento global. Eu esqueci de falar que você comentou ali no início, né? Mas no momento que você falou aqui, o chat deu uma bombada aqui, o pessoal falando que, de fato, quer entender nessas relações aí do aquecimento global com os projetos de energia fotovoltaica, tá? Então, legal. Eu já recebi uma dupla intimação, né? A primeira tua e da audiência, né? Então, mesmo que eu não quisesse, mesmo que nós não quiséssemos aqui, a gente quer, não ia ter escapatória, tá? Nós vamos... Ótimo. Fiquem de olho aí no Canal Solar e a gente logo deve mandar esse convite para todo mundo aí, tá? Mais uma vez, obrigado a todos vocês pela participação. A gente faz os nossos webinários para que vocês, de fato, participem e aprendam, né? Tenham aí a oportunidade de aprender sobre o tema que a gente traz. Tá? Uma boa noite para vocês todos e uma ótima semana. Até logo. Boa noite para todos. Muito obrigado. Valeu, Paulo. Um abração. Tchau.